Minha saudação, senhora presidente, eminente relator, eminentes pares, subprocurador-geral da República, senhores e senhoras advogados e advogadas. Esse caso, também farei uma breve síntese, muito mais condensada do que no primeiro, mantendo aquelas premissas gerais sobre as quais me referi, em relação à questão preliminar de competência e adentrando a questão de mérito, propriamente dito, eu apenas reforço os depoimentos das testemunhas de acusação, o major do Exército Brasileiro, José Eduardo Natali, que sob o crivo do contraditório e que trabalhava no Palácio do Planalto. Esse réu, especificamente, também foi preso em virtude da presença no Palácio do Planalto. E o major Natali, que coordenava a segurança das instalações, ele afirmou que havia uma heterogeneidade, que alguns manifestantes queriam intervenção militar, outros eram contra a intervenção, e diziam que as Forças Armadas não seriam a solução, outros queriam recontagem de votos, e por aí segue. No tocante, dentro desse quadro de heterogeneidade, no tocante ao réu propriamente dito, em relação ao crime de tentativa de atentado contra o Estado Democrático de Direito, eu voto pela condenação do acusado. Eu entendo que, não obstante as circunstâncias específicas dele e a natureza dos atos praticados em todo o contexto, tinham essa conotação antidemocrática, e à medida em que ele esteve no prédio do Palácio do Planalto, entendo que o acusado tem, em relação a ele, provas suficientes para a condenação em relação à tentativa de atentado contra o Estado Democrático de Direito. Em relação aos demais crimes, a associação criminosa e os crimes de dano ao patrimônio público, ao patrimônio cultural, diferentemente do que houve no primeiro caso, nós não temos, neste caso, apreensão de celular ou imagens específicas dele praticando violência ou atuando de forma organizada com outras pessoas para, seja agir com violência, depredando o patrimônio público, seja, de alguma forma, incentivando essa depredação. Ao contrário, a única prova que nós temos em relação a ele, analisando a acusação e a defesa, é o seu próprio interrogatório. E consta do interrogatório, onde ele diz que tentou evitar a quebradeira sem sucesso. Algo, repito, que a própria testemunha da acusação arrolada, major José Eduardo Natali, disse ter presenciado por parte de alguns manifestantes, embora, de fato, não tenha apontado essa ação em relação ao réu específico. Mas também não há o apontamento de uma ação contrária dele em sentido de agressão ao patrimônio público. Diante dessas circunstâncias, entendo ser forçoso reconhecer a necessidade de absolvição do réu em relação à associação criminosa e também aos delitos concernentes à depredação e vandalismo contra o patrimônio público. Assim, em conclusão, eu condeno o réu, como incurso no artigo 359-L, que é o crime de atentado contra o Estado Democrático de Direito, a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão. E em relação aos demais crimes, eu o absolvo por insuficiência de provas, aderindo à tese trazida pelo eminente relator em relação aos efeitos secundários patrimoniais da condenação criminal
danos material e moral. É como voto, senhora presidente. Agradeço ao ministro André, mas, por gentileza, ministro André, vai condenar apenas com relação ao 359. L, atentado contra o Estado Democrático de Direito, a pena de... 4 anos e 2 meses, senhora presidente. 4 anos e 2? 2 meses. Obrigada.